Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Barbosa, sou cofundador da Fincat e a gente está aqui com mais um episódio do Bate-Papo com Fintechs, uma série especial que a gente traz especialistas desse meio de finanças, inovação, tecnologia, para, num formato bate-papo, a gente trazer justamente conceitos que estão em alta, conhecer um pouco mais sobre as soluções. E hoje eu estou muito feliz porque tem uma solução que já apareceu algumas vezes no nosso blog. A gente já fez um alinhamento recente, acho que tem uma sinergia muito grande com a Fincat, que é a Zupera. E para falar sobre essa solução, a gente está aqui com a Elisa Manzato, ela que é cofundadora e CEO. Elisa, mais uma vez, queria te agradecer aqui pela participação. Prazer enorme estar ouvindo um pouco mais sobre você, sobre a Zupera. E antes de falar, inclusive, sobre a solução, queria conhecer um pouco mais sobre você, tanto eu quanto o pessoal de casa. Legal, muito obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui com você, Vitor. Acompanho muito a Fincat, então é prestigiando aí realmente que a gente fica feliz em participar. Bom, falar um pouquinho sobre a minha carreira. Eu sou advogada por formação, fiz pós-graduação em tributário internacional, em finanças corporativas e investment banking. Eu comecei minha carreira na PwC, de consultorias, na parte de financial services, então exclusivo para bancos, né, auditoria e consultoria para bancos. Depois acabei migrando um pouco para relações com investidores do Grupo Iguatemi, onde eu trabalhei aí seus 3 anos. Depois fui trabalhar no México com o Grupo Lala, que comprou a Vigor no Brasil naquela época. Fui ali fazer parte do time de relação com investidores e tesouraria também, né? E depois acabei indo para a França, né? Na verdade, hoje é onde eu moro. Trabalhei um pouco com gestão patrimonial, e foi aí realmente que deu o estalo que deu essa vontade realmente de criar a Zupera, né? De criar uma plataforma que realmente ajude as pessoas a poder comparar as formas ali de conquistar o seu sonho, né? Verificar quais são os tipos de crédito que elas têm acesso, né? O que elas deveriam ter acesso, dar um pouco mais de transparência, educação, conhecimento para a população, que eu acho que isso é tão importante e ainda é tão inchado hoje em dia. Então, eu acho que teve esse objetivo, sim, de quebrar um pouco essa barreira, transformar finanças em algo mais democrático, e realmente fazer as pessoas terem acesso a mais informação numa forma mais econômica, que elas não precisem realmente gastar tanto dinheiro, né, e conseguir verificar o que é melhor, o que é mais barato para elas, e respeitando o prazo de cada pessoa, né? Se pode esperar um pouco mais ou não pode esperar um pouco mais, mas para elas realmente terem opções. Acho que isso é o mais importante. Muito legal, e como eu disse no começo, Zupera e Fincast tem uma conexão muito grande justamente por conta dessa educação financeira, né? De um lado, a gente mapeia as iniciativas, a gente coloca para o pessoal avaliar, e do lado de vocês tem justamente essa questão dos produtos, né? Eu gosto bastante de uma frase que tem logo na homepage de vocês: economize tempo e dinheiro ao buscar crédito. Compare financiamento, consórcio, empréstimo consignado, home equity, investimentos e muito mais. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, como que, tudo bem que você está na França, né, mas como que o Brasil está nesse aspecto de educação financeira, que a gente sabe que, por um lado, tem várias opções de produtos, e serviços, né, melhor dizendo, mas desse outro lado a gente muitas vezes ainda tem pessoas na dúvida ou caindo em golpes, em fraudes. Como que está essa situação e como a Zupera ajuda, de repente, a melhorar esse cenário? Pois é, quando a gente visualizou ali, né, a Zupera, eu e meus outros 2 sócios também, né, Elisa Malheiros e o Rodrigo Costa, nós verificamos que para você poder conquistar um objetivo, na verdade, você tem que fazer várias análises. Não é simplesmente só chegar para o seu gerente de conta, o seu assessor de banco e falar: olha, eu quero comprar uma casa, me dá um financiamento. Porque, na verdade, existem vários
tipos de crédito que você pode tomar, dependendo do seu perfil, dependendo do seu tempo de vida, da sua situação atual. E cada produto é bom para uma certa situação. Então, assim, é o que a gente fala, não existe um produto ruim, existe um produto para cada situação, para cada pessoa. Então, você tem que realmente analisar, saber qual que é a sua situação, né? E é isso que a Zupera, ela vem, né? Ela vem ajudar a pessoa a ver qual que é o melhor crédito, né? O que ela poderia ver de melhor para economizar tempo e dinheiro, né? Quando a gente fala de comprar uma casa, a gente pode comprar uma casa com vários produtos financeiros. A gente está falando de financiamento, consórcio, empréstimo consignado, home equity e mesmo investimento, você deixar o seu dinheiro investindo para depois comprar ali à vista com desconto, mas isso tudo requer conhecimento e cálculo. E vamos combinar, né? São coisas assim técnicas, eu vou falar, porque demanda tempo, demanda conhecimento, é realmente penoso você ficar fazendo esse tipo de análise, né? E aí vem a Zupera, com a ideia realmente de juntar em uma plataforma todos esses produtos financeiros para serem comparados no mesmo patamar, vamos dizer assim, né? Porque é o que é preciso fazer para a pessoa saber qual que é o mais vantajoso para ela naquele perfil, naquele momento, para ela conseguir comprar a casa dela dos sonhos, né? Então, assim, hoje a gente vê que os bancos, eles oferecem os produtos financeiros muito de acordo com o interesse deles. O que eles, geralmente, né, o que gerente de contas, assessores de banco precisam aí bater meta, ou qual que é o melhor produto para o banco, não necessariamente para o interesse do cliente, do usuário. Então, a gente vem muito para repensar a forma com que os bancos estão apresentando os produtos financeiros para as pessoas, porque eu acho que tem que mudar essa mentalidade. Os produtos não têm que ser apresentados para os clientes pelo que o banco quer vender, ou que o banco tem naquele momento. Ele tem que ser apresentado de acordo com a condição de cada pessoa, com o perfil, com o que ela pode pagar, qual que é a necessidade dela no prazo que ela precisa ter aquele bem. Então, a forma com que está sendo apresentado os produtos financeiros que precisa realmente ser modificada, né? E eu acho que ainda temos muito que explorar, e a Zupera é o primeiro passo, né? Que a gente está dando nessa evolução. Um passo muito importante, acho que, como eu disse, ajuda muito na educação financeira. E assim como você que vem de uma outra área, no caso direito, vai para finanças, eu também venho de uma outra, e eu sempre puxo um gancho nessa frase que você falou, vem da engenharia. E na engenharia a gente tem a questão da inércia, né? Então, por que a gente põe o cinto de segurança num carro? Porque se eu bato o carro, a tendência é que o meu corpo continue se movimentando. E essa inércia acontece com as pessoas no financeiro, né? Ah, eu sempre usei esse banco, sempre usei essa linha de crédito, sempre investi na poupança. E aí a gente tem uma barreira que é meio que contra mudanças. Eu acho que é muito legal essa forma da gente mostrar que tem outras opções, para a gente pôr as cartas na mesa e com uma tecnologia, com uma plataforma, ter facilidade nesse processo, né? Então agora eu queria ouvir também um pouquinho de você, como a tecnologia ajudou a ser uma plataforma intuitiva, que qualquer pessoa pode utilizar, e começar, então, não só escolher outros produtos financeiros, mas também aprender sobre finanças, né? Claro. Eu acho que da nossa conversa anterior, né? A gente começou a conversar bastante sobre educação financeira, e educação financeira, para mim, é a base de tudo. Eu acho que é a base de a liberdade financeira, é a base realmente de você conseguir sobreviver, né, no mundo capitalista, de relações pessoais. Então, assim, né, na Zupera a gente foca muito em educação financeira, porque realmente, como nós não temos uma educação financeira dentro das escolas, as pessoas precisam sim ter um mínimo de conhecimento financeiro para poder gerir o seu dinheiro, né? Para saber o que está acontecendo com o seu dinheiro, né? Porque é tão difícil conseguir dinheiro, não dá para a gente simplesmente pegar e deixar na mão de terceiros para fazer o que
eles entenderem, né? Eu acho que sim, tem pessoas especializadas, né, que sim vão auxiliar, vão ajudar, assim, muito, mas eu acho que a pessoa tem que ter um pouco de conhecimento e também saber o que está acontecendo, né, com ela. Então, é uma coisa que a gente volta muito para a base da Supera, né? O que a gente fala muito, né? Empoderamento. É isso que a gente está tentando fazer, está tentando dar um pouco de liberdade, conhecimento para a pessoa conseguir tomar decisões conscientes também, né? Porque o que a gente faz dentro da nossa plataforma, né? Por que a gente criou essa plataforma ali com inteligência artificial, né? Fazendo o cálculo de acordo com o que a pessoa vai escrever ali, né? Completar nos nossos campos ali de informações básicas e a gente vai entregar de respostas, e são cálculos mesmo. Então, a pessoa vai conseguir verificar qual que é o menor valor da parcela para ela, nas condições dela, no que ela vai apresentar de informações. Então, a gente não está falando de recomendação, não é recomendação que a gente faz. Nós mostramos os cálculos de cada produto financeiro para a pessoa. É o que a pessoa hoje ela tem por base para poder ir lá e confrontar o que o banco está realmente oferecendo para ela, ou tentar conseguir uma taxa melhor, tentar conseguir um produto melhor, né? Eu acho que essa é uma ideia muito importante que a gente traz dentro da nossa plataforma, né? E a educação financeira vem junto. Ao mesmo tempo que nós fazemos o cálculo de uma forma fácil para a pessoa entender, a usabilidade da nossa plataforma é intuitiva, né? Então você não precisa ter base para poder usar ela, realmente você vai ali clicando e vai fazendo um passo a passo, é muito simples. E depois, né, quando você chega nos produtos financeiros ali, você consegue identificar qual que é a menor parcela ou qual que é o prazo que você vai conseguir ter aquele bem, né, mais rápido. Isso faz toda a diferença. É realmente a gente querer que o usuário tenha esse poder de informação. E o mais importante de tudo, né? A nossa plataforma hoje é 100% gratuita. Realmente para conseguir dar conhecimento para as pessoas, é conseguir fazer com que as pessoas tomem melhores decisões financeiras e que elas consigam, sim, fazer um questionamento para o banco delas, né? Por que vocês não estão oferecendo o produto financeiro de acordo com as necessidades efetivas do cliente e não apresentando produtos que estão ali na prateleira de vocês, que é mais conveniente? Então, acho que isso também é bem importante. Grátis, intuitivo, que ajuda a gente a economizar, então não tem por que o pessoal não utilizar, né? E acho que você tocou um ponto também bem legal para a gente trazer aqui para a conversa, é a questão de tecnologias sendo utilizadas, né? Comentou, pô, inteligência artificial a gente utiliza, em paralelo a gente vê iniciativas do Banco Central, por exemplo, o Open Finance, que completou 5 anos agora, várias instituições já mostraram quanto de juros os clientes já utilizaram. Então, como que você vê esse casamento, né, das soluções em si financeiras com a tecnologia e como isso acaba refletindo no usuário final, seja num caso de uso, como o caso de vocês, seja até na questão da operação do serviço ou do produto? Não, a tecnologia veio com certeza para revolucionar o sistema bancário e ajudar a população de forma geral, né? Hoje a gente fala aí de verificação de crédito das pessoas, né? Com o Open Finance facilita, assim, demais a vida das instituições financeiras, né? O Open Bank, o Open Finance, a transformação digital que a gente está vendo ali, realmente veio para solucionar muitos problemas que a gente tinha dentro dos bancos tradicionais ali, que dependiam muito, né, de papelada, de burocracia. Então, assim, né, nós vemos uma eficiência muito grande, né? Os prazos já não são mais os mesmos, né? A pessoa consegue, tem ali condições de conseguir um crédito de forma muito mais rápida, né? Conseguem ter análise da sua situação econômica de uma forma muito mais eficiente, né? Na nossa plataforma, nós usamos inteligência artificial, principalmente para fazer os cálculos, as simulações,
com as taxas, os valores de custos em geral, né? Então, realmente, ele vem, assim, para solucionar muitos problemas ali que a gente viu durante os anos ali, de dificuldade das pessoas de conseguir um crédito por, enfim, N pontos ali, mas sou super a favor da tecnologia, sou super a favor ali da gente conectar mesmo para facilitar a nossa vida. Até por coincidência, o Banco Central soltou ontem um número bem legal, né? O Banco Central tem o cadastro positivo e no estudo deles mostra que as pessoas que estão dentro do cadastro positivo reduziram em torno de 8,7% os juros. Então, a gente vê que N caminhos a gente tem de economizar com juros. E aí isso é muito bem-vindo, né? Porque juros é uma coisa que vai e não tem um retorno. Então, todas essas formas que a gente está falando, desde usar a Supera para encontrar a melhor linha de crédito, com a melhor instituição, usar o Open Finance, usar o cadastro positivo, a gente vê que tem caminhos. Só que é justamente esse ponto que a gente estava falando antes, né? Quebrar essa inércia, senão a gente se acomoda. E eu queria ouvir também um pouquinho de você, aproveitando, né, que você está no ambiente França, como que está essa questão, da educação financeira da população comparada ao Brasil, e dois, essa questão também das finanças com tecnologia, o ambiente de fintechs, inovação, se tem similaridades ou se são aspectos bem diferentes aqui do Brasil. É interessante você ter falado sobre isso, mas eu vejo realmente, é muito diferente. O ambiente, a mentalidade, a educação financeira não é ensinada nas escolas também aqui, tá? Não é que a gente vê assim, nossa, é Europa, nossa, tem um desenvolvimento imenso ali. Não é essa aplicação toda que eu acho que as pessoas têm um pouco de visão da Europa, tá? As pessoas, sim, são conscientes com gastos. Crédito aqui é muito mais difícil de você ter. Geralmente, as pessoas pegam um crédito, mais financiamento para casa própria. Então, a gente não vê, assim, outras formas de investimento com abrangente, como a gente vê muito no Brasil. Tem, sim, não estou falando que não tem, mas das pessoas comuns, é muito mais difícil. As pessoas não têm tanto essa visão de, vou investir em várias coisas diferentes, vou aplicar meu dinheiro, vou fazer dívida para crescer patrimônio. Não é esse estilo, né? Mas aí a gente vê outro ponto com relação à sustentabilidade, a consumo consciente. Isso realmente é muito diferente aqui na Europa. Com relação às fintechs, estudo bastante, olho bastante para fora, né? Porque eu acho que também a gente precisa saber o que está acontecendo ao nosso redor, né? Se tem alguma plataforma que seja também interessante ou algum tipo de serviço que a gente possa incluir ou que faça sentido, obviamente que a gente vai estudar, que a gente vai implementar, né, e colocar. Eu vejo comparadores crescendo aqui na Europa, sim, principalmente comparadores de seguros, criptomoedas, investimentos, tem bastante plataforma que compara, que faz esse tipo de análise. Mais do nosso setor ali, vamos falar, né, de uma comparação para a conquista do sonho, a gente está falando ali, né, uma comparadora para comprar um apartamento, uma casa, algo do tipo. Aqui eles ainda usam a pessoa física para poder fazer esse tipo de pesquisa, de análise. Eles não têm realmente uma plataforma em si, uma estrutura que possa comparar produtos diferentes, ou, né? Como nós estamos fazendo ali com a Supera no Brasil. Então, sim, também tem uma oportunidade, a gente olha, nosso foco é exclusivo Brasil hoje, mas obviamente que a gente está ali olhando sempre oportunidades também, né? E acredito que é isso, é uma troca, né? A gente vai colocando as coisas positivas que a gente vai encontrando aqui fora, né? No Brasil, e do Brasil também trazendo muita coisa para cá, porque realmente o desenvolvimento da área financeira, né, digital no Brasil é muito forte. Você comparar, né, com os outros países,
Cara, o Brasil, a quantidade, a velocidade e a diferença, né? Eu acho que tantos produtos diferentes que estão surgindo, possibilidades, a gente não vê em outro lugar. A gente realmente não vê em outro lugar. É muito bacana Realmente chegar a aqui no gente tem Brasil. ouvido muito isso nessas comparações e que o Brasil tem se destacado nessa parte de inovação. E muitas vezes pela síndrome do vira-lata, né? A gente fala, não, o Brasil nada dá certo ou não. Realmente acho que esse é um ponto de se valorizar, né? Teve um episódio recente que a gente falou com uma das fintechs e a solução deles atende Brasil e atende Colômbia também. Ele falou que a Colômbia está implementando como se fosse o Pix, eles se inspiraram, até o nome é Breve, né, de breve, que também vai ser, né, nesse formato de instantâneo. Aí na França, como que tá essa parte de pagamentos? Já tem algo parecido com o Pix? Ainda são aquelas transações mais demoradas? Olha, na França eu vou falar que é muito tradicionalista. Eu acho que os bancos são bem tradicionalistas, não é tudo tão rápido como é no Brasil. Mas o que eu vejo muito interessante, daí foge um pouco, né, da estrutura em si, da Zopera, mas o que eu estou vendo muito aqui na França são fintechs de criptomoedas, com pagamentos de cartão por criptomoeda. Então, assim, está tendo um desenvolvimento grande desse tipo de tecnologia aqui. Então, eles falam já também de neobanking, né, outros tipos de estruturas, né, que eu acho que quem está começando a explorar o mercado está olhando mais para isso. Muito legal, e acho que o mundo está nesse momento bem interessante do ponto de vista das soluções financeiras, né? Cada país tem suas particularidades, tem seus ritmos, e a gente vai vendo diferentes soluções pingando, né? Então acho que isso é muito legal. E falando um pouquinho de futuro da Zupera, você até comentou, pô, eventualmente podemos ter uma coisa voltada para a Europa. Além disso, tem outra coisa que está no radar de vocês. O que vocês estão imaginando também? Eu sei que a gente não tem uma bola de cristal para prever, né? Mas os empresários sempre têm um norte, né? Uma visão. Então, se você puder compartilhar para onde vocês estão imaginando caminhar, aí fica depois, inclusive, o convite para no futuro você voltar e comentar, pô, foi isso, não foi, fomos por outro caminho, o sistema financeiro mostrou outro lado. Com certeza, com certeza. Bom, como eu comentei, né, hoje a Zupera, ela é uma plataforma de comparação de produtos financeiros. Então, hoje o que nós oferecemos é isso para o nosso usuário. Mas, obviamente, não é só isso, né, que a gente quer ficar, né, como a gente quer ficar, a gente quer evoluir, sim. E o nosso plano realmente é ter um sistema completo, né, então realmente virar a chave para sermos uma fintech. Então, a gente está conectado com a concessionária, a imobiliária, a agência de viagem, ao varejo, realmente já conectar nossa plataforma diretamente com esses business, né? E dentro desses business, as pessoas já conseguirem ali fazer a sua comparação e conseguir o crédito automaticamente, a gente podendo oferecer esse produto financeiro também para ela. Então, sim, esse é o modelo que a gente está visualizando, né? Então, aí a gente está falando de um user experience forte, né? Porque a gente já tem uma parte ali muito fácil para esses vendedores conseguirem também usar e as pessoas físicas, os consumidores também conseguirem usar nos sites, eles poderem fazer a verificação de qual que é o melhor produto financeiro, qual que é o melhor crédito que eles conseguem adquirir aquele bem e fechar o negócio. Então, realmente, imagina, né? É o que a gente fica ali, né, visualizando, né? Imagina você tá dentro de um apartamento que você amou o apartamento, fez ali a visita com o corretor, e naquele momento você fala, eu quero esse apartamento. E o corretor vira para você e fala assim, vamos ver então qual que vai ser o crédito que você vai conseguir aqui pegar com as suas informações. E você consegue fechar o negócio na hora. Você não precisa ir para o seu banco, você não precisa ter trocentas opções ali para verificar, porque a gente está verificando os cálculos para você.
já estamos fazendo os cálculos, né? Então, você vai escolher qual que é o produto que fica melhor para você, e você consegue fechar ali na hora, com as condições. Não precisa esperar ali um mês, 2 semanas, para poder verificar se realmente você tem condições daquele crédito. Então, é a tecnologia ajudando, essa é a nossa evolução, que realmente a gente vê muito potencial, o que a gente vê de futuro. Aí eu falo um pouquinho de tendência, né? Futuro que a gente acabou comentando um pouco, mas o que eu vejo muito de tendência, né? A estrutura, como o banco é formado hoje, isso vai acabar. Então, assim, né, com toda essa evolução tecnológica, com tudo já sendo online, com as pessoas não precisando mais de papel, não precisando mais em agência física, elas não precisam mais ter um banco não conectado com a loja, com a instituição que ela vai fazer ali o pagamento, né, comprar aquele bem. Ela precisa que isso seja fácil, ela precisa que tudo seja conectado, como se fosse uma experiência única. E é isso que a gente vai proporcionar para ela. É experiência única, sem ela precisar pensar que ela vai para o banco como algo burocrático, que ela vai ter que conversar com alguém que não vai falar a língua dela, que ela não vai entender. Mas, ao contrário, a gente vai mostrar para ela qual que é o menor número que ela vai pagar, qual que é a melhor parcela que ela vai pagar. E ela vai escolher, ela vai conseguir tomar essa decisão. Então, isso é muito gratificante, é muito bacana, realmente é uma virada de chave, é algo que a gente não viu ainda no mercado, realmente apresentar vários tipos de crédito, né, de natureza, de formas distintas, assim, realmente você comparar um home equity com um financiamento, com um consórcio, com um empréstimo consignado. Sim, você precisa comparar tudo isso para comprar, para verificar qual que é o melhor produto para você comprar aquele bem. Porque a pessoa física, a pessoa o usuário, ele tem que fazer isso. Senão ele vai estar perdendo dinheiro se ele não fizer. Então, sim, estamos fazendo para ajudar a pessoa. E isso é muito bacana, porque a gente vê realmente que a gente vai conseguir melhorar a vida da população. Acho que é esse o objetivo principal, né? Olha, sensacional. Que é uma evolução, acho que necessária. Acho que a gente, qualquer coisa que a gente vai comprar, a gente tende a comparar, né? Só que as pessoas não têm essa cultura, esse hábito de fazer isso com as soluções financeiras, muitas vezes porque não é tão prático, não tem o conhecimento de como fazer isso, né? Vocês transformando uma solução como essas vai agregar muito para todo mundo. E passando por uma parte mais de lição de casa, né, vamos dizer assim, tem muita gente que tem certeza que achou muito interessante a solução da Zupera, e queria que você comentasse como agora elas conhecerem mais, né, como acessar o site, onde clicar, como comparar, para daí, terminando o episódio, o pessoal já abrir ou no celular, no computador, o link e conhecer e desmembrar melhor a solução. Com certeza. Bom, nós estamos aí no link www.zupera.com.br. Temos também a nossa página no Instagram, zupera.tech, LinkedIn também da Zupera. Espero que todos possam aí entrar, simular, realmente comentar, porque é importante. Eu acho que quando as pessoas elas colocam a opinião delas, quando elas realmente usam e verificam aquele produto, se aquele produto é realmente para ela ou não, e dá opinião, a gente consegue adaptar também, a gente consegue melhorar o nosso produto, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, convido a todos a, sim, fazerem a simulação, a verem como funciona a Zupera e realmente transformar a Zupera em uma ferramenta de todos, realmente uma ferramenta que possa empoderar as pessoas a conquistarem os objetivos delas. Muito bom, fica aí o convite, então. E antes da gente encerrar, queria que você deixasse, então, justamente essa mensagem final, no sentido de como incentivar as pessoas a quebrarem a inércia que a gente comentou, como compararem as coisas para atingir os objetivos. Todo mundo tem objetivo, todo mundo tem sonho, mas muita gente não consegue realizar. Então, aqui a gente está com uma solução que ajuda muito nessa conquista, né?
Eu acho que o principal é realmente correr atrás daquilo que a gente sonha, né? Daquilo que a gente quer de fato, né? Quando a gente tem realmente um sentimento forte de desejo, a gente consegue. E tem sim ferramentas que ajudam a conseguir, a conseguir, né? Esse sonho, a conseguir realmente ultrapassar esse medo, né? E realmente, se a pessoa ainda não está confortável, com plataformas como a Zupera que ela vai poder ficar brincando, calculando, não importa quanto tempo, ninguém vai ficar julgando, é realmente aquele momento de tentar. Tenta, sinta-se confortável, olhe, examine e dê espaço, sabe, para o conhecimento realmente. E eu acho que a conquista do sonho não é um passo só, né? Mas é disciplina, é você realmente tentar fazer acontecer, se esforçar. Então, eu acredito muito nisso também. Acho que as pessoas têm realmente que seguir em frente, que tentar fazer acontecer para conquistar aí seus sonhos, e a Zupera veio só para ajudar. Muito bom. Então, pessoal, tá aí uma bela oportunidade, zupera.com.br, as redes sociais, se conectem também com a Elisa no LinkedIn, que realmente vale a pena acompanhar essa evolução de uma solução tão importante no aspecto da educação financeira. Elisa, mais uma vez, muito obrigado pela participação, viu? Realmente uma verdadeira aula, uma aula inspiradora, inclusive, que você trouxe. Reforço também o que eu falei ao longo do episódio. No futuro, a gente está super de portas abertas para você trazer novidades, derivações da Zupera, que tenho certeza que o pessoal de casa vai também querer te ouvir mais. Muito obrigada, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Sucesso também, adoro o canal. Tenho certeza aí que a gente vai estar junto no futuro. Com certeza, sucesso para nós. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, mas mais do que isso, aquilo que eu já tenho falado nos últimos episódios, né? Copia o link e compartilha. Todo mundo tem suas finanças pessoais, né? Então a Zupera pode atingir todo mundo, então vale a pena, pessoal, acompanhar um pouquinho mais sobre essa solução. Com isso, a gente fecha mais um episódio do Bate-Papo com Fintechs e a gente se vê no próximo. Até lá!